Falou que a alma do meu primo estava tocando a campainha para se despedir. Quando abri os olhos, vi 3 silhuetas no pé da minha cama. Ela arrancou uma das cabeças que tinha e colocou em cima do colo da idosa. Oi, seja bem-vindo ao canal, esse quadro que eu não sei o nome ainda porque eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei o vídeo onde vocês votam o nome, entendeu? Então edição aí, põe o nome do quadro. Que eu não tô sabendo não, mas muito obrigada. Antes de começar, quero pedir para que você se inscreva nesse canal, clica no sininho, ativa a notificação, clica no like, vira membro macumbeiro para fazer parte aqui do Clube da Macumba. Manda sua história para mim aqui, para este quadro, que eu não sei o nome, aqui vai aparecer as informações. Participa da nossa rifa, o QR Code tá aqui em cima, procura ele aí. E olha, gente, eu vou ler esse relato aqui, ele tá um pouco confuso, e é um primeiro relato, assim, um relato de humor, mas ele não envolve macumba. Mas ele envolve morte. Como ele envolve morte, estamos aqui, eu vou contar e talvez eu não consiga não rir enquanto eu leio. Por quê? Porque eu já li ele, então eu já sei do que se trata. E é muito engraçado, então assim, já deixa like aí que ajuda nós. Meu primo estava pintando a casa da minha tia, quando de repente caiu do andaime. Foi parar no hospital. Minha tia foi dormir. Ele ainda estava na emergência e ela acabou sonhando com o Gugu levando ele para a luz. Ela acordou de madrugada, ligou para a família toda, falando que ele tinha falecido e que o Gugu levou ele. A família entrou em desespero. Minha avó estava chorando, falando para minha mãe que minha tia viu o Gugu levando o sobrinho dela. Isso já eram umas 4 da manhã. Ele foi levado de ambulância para o hospital. Ninguém tinha notícia dele. Tava todo mundo esperando ele ligar. Nisso, já estava amanhã. Gente, eu fico pensando, o cara caiu do andaime e eles estavam esperando o cara ligar pra ele. Como assim eles estão esperando o cara ligar pra ele, cara? Nisso, já estava amanhecendo e minha prima chegou na casa da minha tia. Aí, ela foi no hospital pra ver o que estava acontecendo. Nesse meio tempo que a minha prima saiu, a minha tia ficou esperando com a minha madrinha, que tinha bebido todas e estava apagadona. Do nada, a minha tia falou que o alarme da casa começou a apitar e a campainha tocava ao mesmo tempo. Ela olhou no monitor das câmeras e viu o meu primo tocando a campainha. Olhou de novo e ele não estava mais lá. Ela saiu gritando, chamando pela minha madrinha. Falou que a alma do meu primo estava tocando a campainha para se despedir. Ela acordou a minha madrinha, só que nenhuma das duas estava com coragem de ir lá para ver. Aí elas resolveram que a opção mais lógica realmente era anunciar a morte dele para a família toda. Elas ligaram aqui para casa e já estava todo mundo de luto, chorando horrores, e minha avó apoiando a minha tia. Ele tá bem, ele tá com o Gugu. Já estavam ligando para o cemitério, porque meu primo nunca pagou a parte dele do aluguel da cova, que bota a família toda, sabe? Minha tia chorando horrores e minha madrinha do nada no fundo falando com o cara da cova. Veja se tem espaço no buraco quente, porque até em morte não paga o aluguel. Minha avó e minha Dinda começaram a brigar na ligação. Mulher, como que você fala uma coisa dessa agora? Aí a minha Dinda disse: ele já não tá com o Gugu? O que ficou foi só a carne e a dívida. Nisso, minha avó chegou numa importante conclusão lógica. É verdade. Elas desligaram e uns 15 minutos depois, minha madrinha liga pra minha avó pra contar o que aconteceu. Meu primo caiu do andaime, começou a gritar, falando que estava morrendo. Obviamente, ligaram pra ambulância e vieram buscar ele. Quando a ambulância chegou, amarraram ele todo para ele não se mexer, pois segundo ele tinha se quebrado, e acreditaram porque ele caiu de quase uns 5 metros de altura. Ele chegou no hospital, ainda acordado, e o colocaram debaixo do ar-condicionado e esqueceram de o desamarrar. Só que tinham cortado as roupas dele para tirar raio-x e procurar alguma fratura. Então, ele ficou umas 2 horas praticamente pelado, amarrado debaixo de um ar, sem conseguir se cobrir. Nisso, passou uma enfermeira e falou para ele o desamarrar. Ele pegou um ônibus e voltou para a casa da minha tia com as roupas todas rasgadas.
Ele tentou pular o portão e não conseguiu. Aí começou a tocar a campainha, mas ninguém atendeu. Então ele deitou na calçada, onde a câmera não pega, para esperar alguém acordar e abrir a porta para ele. Uns 30 minutos depois, a minha prima, que não tinha achado ele no hospital, porque ele já tinha ido embora quando ela chegou, achou ele jogado na calçada e entrou em casa com ele. Quando eles chegaram, encontraram a minha tia e a minha madrinha fazendo uma reza para a alma dele sair da casa e ir para a luz, junto com o Gugu. Nisso, quando minha tia viu ele, caiu dura. Aí tiveram que acordar ela para mostrar que ele estava vivo e que não tinha se quebrado, que só tinha arranhado a perna. A conclusão que minha tia chegou com isso tudo foi que... Mas então foi o Gugu que protegeu ele, foi um milagre. A minha avó, como sempre, muito lógica, completou. É verdade. Eu não aguentei quando eu vi essa mensagem, gente. E por mais que ela não tivesse tão bem escrita, eu tinha que contar aqui, cara, pra você rir um pouco de tudo isso que aconteceu. Olha essa confusão. Mano, cara, manda essa história pra mim. Tá aparecendo aqui embaixo as informações. Tem na descrição do vídeo também. Manda, pelo amor de Deus, pra nós, pra gente contar aqui todas essas coisas que acontecem. Que, cara, tem muita coisa pra contar. Agora vamos pra um relato. A menina com duas cabeças. Manda sua história pra gente. Oi, Pérola. Amo seu canal. Acho sua voz linda. Bom, eu me chamo Débora. Tenho 19 anos, sou do Rio Grande do Sul e vou contar a minha história. Para contextualizar, desde criança tinha contato com a religião afro-brasileira, pois meu tio era da Cambinda. Mas eu só fui entrar em um terreiro por volta dos meus 8, 10 anos, levada pela minha mãe, que começou a frequentar. Ela é de Jejixá. Eu ia junto com meus irmãos. Eu não entendia muito bem, mas adorava ir nos batuques. Nessa idade, eu fui pro chão, deitei pro santo, no caso, mesmo sendo nova. Eu não me lembro o porquê fui nessa idade, nem a minha mãe sabe dizer. Só me lembro que um orixá, se não me engano, Ossanha, disse para minha mãe que meu irmão mais novo precisava ir para o chão por questões de saúde, pois quando bebê ele caiu da escada e agora estava com sequelas. Sempre chorava com fortes dores de cabeça. Minha mãe disse que eu fui para o chão para acompanhar ele. Ele é de Odeotim e eu de Emanjá. Mas ninguém sabe ao certo. Foi assim que eu entrei para a religião. Mas algum tempo depois, minha mãe, que já é divorciada do meu pai, acabou mudando e aí eu nunca mais frequentei o terreiro, até o final do ano passado. Mas eu já chego lá. Antes, preciso contar sobre a menina de duas cabeças. Por volta dos meus 10, 12 anos, tive febre e deitei para dormir um pouco. E enquanto dormia, tive uma crise de ansiedade e acordei nesse estado. Mas, quando abri os olhos, vi 3 silhuetas no pé da minha cama. A luz estava acesa, então não era um casaco pendurado. Bom, eu me assustei e saí correndo para o banheiro tentando me trancar lá dentro para que aquelas sombras não entrassem. Eu puxava para fechar enquanto as 3 puxavam para abrir. Nisso, minha irmã mais velha queria usar o banheiro e puxou a porta para abrir também. E eu não conseguia evitar. Ela entrou acompanhada de 3 sombras. E eu fui andando de costas repetindo: "Fica aí, senão eu te mato", para elas, tentando ameaçá-las, o que é tão ridículo quanto parece. Minha irmã achou que eu estava brincando com ela, tentando assustar, mas depois viu que era sério e ficou com medo. Eu não me lembro, mas ela disse que também repetia para eu latir. Quando isso passou, eu concluí que era apenas uma alucinação por causa da febre, mas daquele dia em diante, tudo mudou. Eita, Priola, para que eu já tive alucinação por causa de febre. Para que eu já tive umas coisas bem intensas assim. Todas as noites eu tinha pesadelos e acordava com ataques de ansiedade. Às vezes, saía andando pela casa escura na madrugada. Comecei a ter paralisia do sono, ter mais alucinações e até crises de pânico. O pior momento do meu dia era a hora de dormir, porque eu sabia que sem falta eu teria algum tipo de crise. Certa noite, tive um pesadelo muito específico. Eu estava em um corredor que parecia de banheiro, todo branco. As luzes do teto começaram a piscar e quando eu olhei para trás, tinha uma menina parada com um vestido branco, os cabelos lisos e longos no rosto.
Parecia um pouco com a Samara. Eita, Pela, não podia parecer com outra pessoa, não. Pelo amor de Deus. E o que mais chamou a atenção, ela tinha 2 cabeças. Com medo, eu saí correndo, mas naquele corredor parecia ficar cada vez mais longo. As luzes se apagavam, uma por uma atrás de mim, e a menina andava na minha direção lentamente. Pareceu um século, mas eu consegui alcançar a porta no final do corredor e sair de lá. Quando passei pela porta, cheguei em uma sala escura com vários velhinhos sentados em cadeiras de balanço em volta de uma televisão de tubo, passando algum canal religioso em preto e branco. Eles estavam todos dormindo em suas cadeiras, e eu resolvi me sentar em uma e fingir que dormia também. Por algum motivo, eu achei que era uma boa estratégia para fugir de um demônio. A menina chegou na sala. Eu abri um pouco o olho para espiar. Ela se sentou ao lado de uma idosa, olhou para mim e eu notei ali que ela sabia que eu estava fingindo. Mas ela não me atacou como eu pensei que faria. Ela arrancou uma das cabeças que tinha e colocou em cima do colo da idosa. Então eu acordei. Gente, que coisa estranha! Foi um pesadelo tão bizarro que pela primeira vez na minha vida inteira eu fui chorando pro meu pai falando que eu tive um pesadelo. Nesse momento meu pai se preocupou, afinal eu já alucinei uma vez. E ele via eu acordando de madrugada. Agora chorava com pesadelos. Ele não sabia o que fazer e disse até para me internar. Claro que ele disse isso da boca para fora, mas eu, criança, fiquei com medo e passei a não contar mais para ninguém o que eu via. Voltando para os tempos atuais, eu fui visitar a minha mãe no final do ano passado, 2019. E por coisas que vi ao longo dos anos, eu achava que todo mundo fingia que incorporava, incluindo a minha mãe. Mas diferente das outras vezes, dessa vez eu fui para lá aberta para conhecer. E assim, não só voltei a acreditar na religião, como entrei nela. Eis que um dia vamos eu e minha mãe no centro para comprar minhas guias de orixás. A loja tinha diversas imagens de Exus e pombagiras nas prateleiras. Eu olhei para uma específica e disse: "Olha, mãe, 2 cabeças!" E ela me respondeu: "Esse é o Exu das 2 cabeças." E eu pensei: "Nossa, jura?" Era uma imagem metade homem e metade mulher, com 2 cabeças. Eu nem liguei isso ao pesadelo que eu tinha, nem me lembrava mais. A vida que segue. Na noite seguinte, Rosa Caveira, a pombagira do meu pai de santo, padrasto, chegou em terra. Elas estavam conversando com a minha mãe e então me chamou. Ela me disse não com as exatas palavras. Eu não costumo dizer qual é a entidade de ninguém, pois cada um deve descobrir no momento que ela gritar na gira e afirmar o ponto. Mas eu vou dizer o seu Exu, pois assim você vai entender por que certas coisas acontecem com você. Eu fiquei com um pouco de medo porque me disseram que só se podia saber Exu quando ele próprio falasse, mas confio em Rosa Caveira e ouvi ela contar. Seu Exu é o de 2 cabeças. E por isso que você tem esses sonhos com pessoas de 2 cabeças. Aquele pesadelo que você teve foi ele se apresentando para você. Naquele momento, eu gelei, porque nem minha mãe sabia daquele pesadelo. Eu não tinha contado para ninguém. Minha mãe, na hora, disse: "Ah, então é por isso que você ficou encantada com a imagem dele ontem na loja." E parecia que todas as peças estavam se encaixando. Diversas questões passaram a fazer sentido depois que descobri o meu Exu guardião. Mas a história não para por aí. Eu comecei a desenvolver. Já senti meu Exu bem perto. Geralmente, quando ele está encostado, eu sinto a minha cabeça pender para um lado. Certa vez, Maria Quitéria, a pombagira da minha mãe, estava conduzindo o meu desenvolvimento, e naquele momento eu senti o meu corpo se inclinando. Achei que eu ia cair, mas ela me segurou e falou no meu ouvido: "Segura, comadre, não deixa ela cair." Dessa vez, minha cabeça pendeu para o lado oposto, e eu estava me sentindo estranha. Era tudo muito confuso. E pensei: será que eu vou incorporar aqui? Mas não. Desenvolvimento vai, desenvolvimento vem, e era dia de corte para uma filha da casa por causa do Covid. Só foi ela e uma amiga. Minha mãe e meu padrasto têm um terreiro na casa deles. Eu fiquei lá, camboneando e ajudando em tudo.
Até que de madrugada, só eu, Quitéria e a outra menina estávamos no salão. A Maria Quitéria me pediu ajuda para dar consulta para a moça. Eu fiquei confusa, mas ela me disse que chamaria meu Exu ou minha pombagira para que eu incorporasse, e disse que para que eu ficasse sentada ali junto a ela. Se quisesse falar, falava. Se não, não precisava. Eu continuava confusa, mas falei, ok. Detalhe, momentos antes eu estava com muita fotofobia, mesmo que as luzes do salão fossem vermelhas e escuras, mas achei que era pela cirurgia refrativa que fiz nos olhos algumas semanas atrás. Quitéria então começou a chamar o meu Exu, ou Pombagira, e eu ainda não sabia que Pombagira eu tinha, ainda não sei. E quando ela terminou, me levou pela mão e me colocou sentada em uma cadeira vermelha. Eu pensei, bom, não tô sentindo nada, acho que não funcionou, não tô incorporada não. Só que aí a fotofobia voltou. E eu não conseguia nem abrir os olhos, mas eu não disse nada. Mas a Quitéria foi lá e mandou que apagasse a luz. Mesmo assim, eu mal conseguia abrir os olhos. Aos poucos, eu fui me sentindo diferente, mas ainda estava confusa, pensando, será que eu estou incorporada ou não? E se eu fizer alguma coisa errada? Eu estava com uma saia preta de pombagira que estava puxada até o meu peito, porque eu sou baixinha, e a saia era da minha mãe. Eu cruzei as pernas e estava sentada bem reta. Meus cabelos estavam na minha cara e minhas mãos tremiam. Me ofereceram bebida e cigarro, mas eu apenas recusei com a cabeça quando a Quitéria falava comigo. Eu respondia apenas com a cabeça ou com uma risada quase muda, meio rouca, no fundo da garganta. Depois de um tempo, eu aceitei champanhe, e com minha cabeça não estava pendida como de costume, pensei, deve ser a minha pombagira. Mas o tempo foi passando e parecia que cada vez mais eu estava entregue naquela incorporação. E eu então notei que era sim o seu duas cabeças. Gente, que legal, né? O jeito como ela conta. Comecei a fazer um som na garganta muito estranho, parecia um rosnado muito pesado. Parece até que tá me vendo. A minha impressão é que estava fazendo uma careta horrível e, para completar, eu sentia metade do meu rosto como se estivesse queimando. Senti arder um pouco. Parecia que estava desfigurado, como se estivesse pegando fogo mesmo. Bom, eu não falei nada na consulta toda, mas junto com Quitéria, o Duas Cabeças fez uma limpeza na moça. E ele, abraçou ela, fazendo uns movimentos nas costas dela, como se arranhasse as costas da menina, mas não machucava. A sensação foi de estar tirando uma camada de sujeira de lá. A menina começou a chorar muito e eu pensando, meu Deus, o que eu fiz? Quando desincorporei, fui perguntar para minha mãe, depois dela desincorporar também, e para minha irmã de santo, se eu tinha feito algo errado, porque eu ainda estava confusa se incorporei de fato ou não. Mas elas disseram que eu não fiz nada errado, e que o meu Exu era muito lindo. Eu disse, nossa, era muito estranho, eu fiquei o tempo todo de cabeça baixa e nem consegui abrir o olho. A minha irmã de religião, que não estava incorporada na hora, disse, não, quando eu falei com o seu Exu, você estava bem ereta, muito reta, e não desviava o olhar, era bem firme e elegante. Aí eu achei estranho, porque foi diferente da sensação que eu tive. Foi mais estranho quando ela disse, quando olhei para você, senti como se metade fosse sua luz e a outra metade fosse escura. Na hora falei de como senti metade do meu rosto queimar e lembrei também do ponto do Duas Cabeças. Exu, que tem duas cabeças, ele traz sua banda com fé. Mais uma é Satanás do inferno e a outra é Jesus de Nazaré. Eu não lembro a melodia desse ponto. Eu me arrepiei inteira na hora. Depois disso, a menina que eu tinha limpado me abraçou por muito tempo e ficou me agradecendo sem parar. Nossa, me arrepiei inteira. Gente do céu! Mesmo muito confusa com minha primeira incorporação, eu só fiquei feliz de ter conseguido ajudar alguém que precisava. Eu amo seu Duas Cabeças e é uma honra tê-lo como guardião. Laroie, essa é a minha história! Mulher! Que maravilhosa essa história! Amei! Um beijo! Muito obrigada! Ela falou te adoro. Obrigada, sua linda, maravilhosa.
Manda mais relato. Manda o seu relato, manda a sua história. As informações estão aparecendo aqui embaixo na tela e também tem na descrição desse vídeo, hein? Participa da nossa rifa, ajuda o nosso terreiro. O dia em que fui arrastada da cama por um espírito. Oi, Pérola. Meu nome é Débora. Gosto muito do seu canal. Esse relato aconteceu quando estava descobrindo a minha espiritualidade. Desenvolvi muito nesse tempo. Minha mediunidade estava muito aguçada e eu estava muito magoada com um relacionamento. Enfim, me consultava muito na Umbanda e no Vale, mas ainda assim, as companhias que iam na minha casa não eram tão boas. Pois bem, certo dia, estava quase dormindo, até que me deu algumas paralisias do sono, até cair realmente no sono. Mas aí sonhei que estava em uma rua bem deserta. Parecia ser muito tarde. Quase tudo estava escuro. Ao lado de uma casa tinha um pequeno parquinho. Conforme me aproximava da frente deste parquinho, fui ouvindo o soar de um balanço rangendo. Nisso, havia uma garotinha se balançando lá. Ela estava de branco, com o cabelo loiro preso em chiquinhas, de cabeça baixa. Não dava para ver seu rosto. Parecia que ela tinha uns 6 anos. Nisso, eu pensei brava. Quem é que deixa uma criança brincar uma hora dessas? Pra que foi que eu pensei nisso? Pareceu que a menina estava querendo dar passagem em mim, incorporar, e eu, relutante, comecei a xingar ela, mandando ela sair. E então acordei bruscamente, arrastada, quase no final da cama, sentindo como se estivessem me pegando forte pelo tornozelo. Gente, ela acordou, ela estava sendo arrastada da cama. Ai, gente, não. Não, vou mudando de religião agora em 3, 2, 1, pelo amor de Deus, não, como assim? O obsessor, desobsessor espiritual, amiga, vamos lá. Alguns dias depois, me consultei com a malandra que trabalha com a minha amiga e ela disse para limpar toda a casa. Primeiro com sal grosso, depois com açúcar e por fim com lavanda, pois a energia lá estava nada boa. Beijos e abraços. Vamos seus relatos. Mulher, depois conta com mais detalhes pra nós. Como assim, cara? O espírito, ele arrastou ela da cama de verdade, assim, de arrastado mesmo. E ela tava no sonho, mas ela tava sendo arrastada no sonho na vida real. Eu, hein? Espíritos. Manda sua história, manda seu relato e vamos pro próximo relato. O nome desse relato é Me Avisaram sobre a Morte do Meu Pai? A espiritualidade pode fazer isso? Será? Vamos ver. Olá, Pérola. Tenho 16 anos e me chamo Carol. Eu sou da Umbanda há 4 anos. O relato que venho contar hoje é sobre uma visão que eu tive, um aviso sobre a morte do meu pai. Na época, eu não sabia muito bem como lidar com a minha mediunidade. Sempre acordei todos os dias às 3 da manhã com muitos tremores, calafrios e sensação de medo. Vamos lá. Quando eu tinha 8 anos, eu me recordo de não ter ido para a escola em um dia específico da semana, e justamente nesse dia, minha avó recebeu um telefonema à tarde, onde diziam que havia uma pessoa ferida no hospital, com um tiro embaixo do peito a queima-roupa, e que aparentemente era o seu filho, no caso, o meu pai. Eu me lembro de que nesse dia estava um sol extremamente forte. Passava um raio que iluminava meu rosto e eu mal consegui enxergar. Ainda nesse telefonema, minha avó pede para eu anotar o endereço do hospital que o meu pai estava. Hospital Municipal Rocha Faria, aqui no Rio de Janeiro. O que me deixava mais abismada no momento é que eu estava extremamente calma e que eu acalmava todos que estavam desesperados com muita firmeza no que falava. Mas foi nesse dia e nesse momento em que eu descobri que meu pai havia morrido. Alguns anos se passaram e para mim esse momento era realmente o qual eu descobri que meu pai havia falecido. Mas, conversando com minha tia, atualmente que é a minha mãe de santo, eu relembrei essa história, achando que de fato era isso que aconteceu, né? E para minha surpresa, nada disso tinha acontecido. Na verdade, meu pai faleceu às 6 da tarde, já estava escuro, e eu que saí avisando a todos da família de que meu pai tinha morrido, e segundo minha tia, eu estava com outro semblante, um semblante de inocência e conformidade. Ninguém havia ligado para minha avó. Minha tia mais nova tinha chegado à noite com a notícia juntamente com o meu tio. Menina, e como que se lembra das coisas totalmente diferentes, né?
Depois de 7 anos, eu descobri que, na verdade, meus guias e meus orixás me aliviaram da dor tão grande que eu iria sentir por ter perdido meu pai tão cedo. Me deixaram inconsciente o tempo todo do ocorrido. Não era eu que estava de fato no meu corpo na hora da notícia. Não fui eu que avisei a todos da família sobre. Me deixaram inconsciente deste plano a todo momento, até a hora do enterro. Sabe o raio de sol que me iluminava? Para que eu vou chorar, para que eu vou chorar, para com essa palhaçada. Sabe o raio de sol que me iluminava? Era Oxum, que sempre se mostrou como um clarão na minha vida, e a firmeza que sentia era Xangô. Hoje sei que meus pais de cabeça, que amo tanto, me aliviaram de uma dor muito grande e sempre me protegem de todo o mal que pode me ocorrer. Depois desses anos, eu descobri que tenho a mediunidade de vidência e todos os meus sonhos desde pequena, na verdade, eram avisos do que estava para acontecer. E nesse dia, que seria de tanta dor, eu nem sequer conseguia acordar para ver realmente o que estava acontecendo. Só tenho a agradecer à Mãe Oxum e a Pai Xangô por tudo. É isso. Desculpa pelo enorme relato. Espero que tenha ficado claro. Amiga, ficou claríssimo. Mais claro que água. Mulher, eu sinto muito pela sua perda, mas eu fico muito orgulhosa de saber que a espiritualidade atua dessa maneira. Muito obrigada, muito axé e até o próximo vídeo.